Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, @Defensor Cássio Bittar. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio do Comando do Consumidor o professor Denis Verbicaro, que é advogado, professor, procurador do Estado, doutor em Direito do Consumidor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e mestre em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Pará. Doutor Denis, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, doutor Cássio, e lhe parabenizo por esse espaço importante, de debate de temas atuais no âmbito da defesa do consumidor. Obrigado, doutor. Saiba que esse espaço ele foi construído justamente para compartilhar informações com o cidadão, para que o cidadão possa conhecer efetivamente seus direitos e fazer as cobranças devidas. A gente trabalha com a linha de que realmente a informação é uma ferramenta de transformação, a educação é uma ferramenta de transformação, e a nossa proposta aqui singela nesse espaço é justamente trabalhar neste sentido. Mas bem, nós temos um tema bem interessante hoje, que é um tema que não só envolve a academia, mas também está relacionado ao dia a dia, sobretudo o dia a dia de consumidores, de pessoas que estão aí praticando, realizando atividades e práticas consumeristas e podem vir a ser impactadas por isso. Então o tema desse EP é o impacto da inteligência artificial nas relações de consumo. A inteligência artificial tem desempenhado um papel determinante na forma como os consumidores tomam decisões de compra e interagem com marcas e empresas. Esse cenário tem sido potencializado na medida em que o e-commerce no Brasil registrou no primeiro semestre de 2023 80 bilhões de reais em operações, ou seja, é um valor substancial. Da mesma forma, o Brasil se destaca também como um dos países que tem um alto índice, um alto nível de conectividade, Segundo dados aí da ABCCom, o brasileiro fica mais de 5 horas por dia conectado. Como é que o senhor avalia isso, doutor Denis? Esse é um problema que desperta uma grande preocupação de todos nós, A imersão tecnológica do consumidor, esse acesso facilitado às plataformas eletrônicas, com quanto possa parecer algo positivo em muitos aspectos, Porque amplia as possibilidades de você avaliar, comparar produtos e serviços, dinamiza as relações, não apenas econômicas, mas sociais, mas por outro lado, esconde muitos riscos, sobretudo quando hoje nós nos deparamos com a utilização, muitas vezes a crítica irresponsável da inteligência artificial no tratamento das nossas informações pessoais. Então, se hoje você acessa uma plataforma eletrônica, você não tem a segurança nem a tranquilidade de que não apenas as suas informações sensíveis, mas todo o histórico da navegação, tudo aquilo que você deixa de rastro na internet seria preservado, quando muitas vezes se observa a utilização mercadológica dessas informações, na maioria das vezes contra o consumidor. Perfeito. A inteligência artificial, ela de certa forma, ela surge como uma forma de beneficiar, otimizar essas relações, aproximando o consumidor, o que realmente o consumidor quer, com o que o fornecedor deve efetivamente fornecer, mas os riscos estão aí, doutor Denis? Exatamente. A inteligência artificial, muitas vezes, ela nos é apresentada como algo lúdico, algo vantajoso para o consumidor. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender hoje é que o grande valor em qualquer relação econômica são os dados pessoais. E a inteligência artificial, ao tratar esses dados pessoais, muitas vezes a partir de um viés preconceituoso, através de uma tentativa de interferir na liberdade de escolha, acaba muitas vezes colocando o consumidor numa posição de vulnerabilidade, uma posição de insegurança. E nós precisamos discutir isso de uma maneira mais clara a partir dos próprios instrumentos de proteção legal que hoje nós temos. Certo. O senhor defende que o Estado deve ter um protagonismo
nessa fiscalização, nessa regulação, nesse acompanhamento? Cássio, você toca no aspecto fundamental. Por quê? Porque as grandes plataformas eletrônicas, as big techs, né, os chamados gatekeepers, que são aqueles que guarnecem o acesso não apenas ao comércio eletrônico, mas às redes sociais, às plataformas de pesquisa, eles são resistentes à ideia de um controle externo. Então, eles defendem muito a lógica da autorregulamentação. Então, nós vamos ter padrões éticos de comportamento e nós garantimos a segurança, a privacidade dessas informações sensíveis. Mas, na prática, o que se observa é algo completamente diferente. Por quê? Porque essas plataformas utilizam o tempo de exposição do consumidor na internet como algo que vai criar um perfil, né, o que nós chamamos de perfilização, e esse perfil ele terá um valor mercadológico. Então, esse perfil ele será comercializado, ele será usado, por exemplo, quando você acessa um determinado site de pesquisa, ele vai compreender exatamente quais são as predileções do consumidor para assediá-lo futuramente em compras futuras. Quando você, por exemplo, cadastra o seu CPF numa farmácia, aquela informação pode ser utilizada muitas vezes para avaliar o seu perfil de risco numa apólice de seguro, para saber exatamente como está a sua saúde, para direcionar preços, muitas vezes a partir de um preconceito ou de uma informação mal ajustada do algoritmo. Então, nós precisamos entender que essa vigilância preditiva, que é o que eu chamo essa insegurança que todos estamos expostos nas grandes plataformas, ela precisa ser discutida através de uma política pública responsável. O Estado ele tem um papel fundamental. Nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados, que é o órgão estratégico na avaliação desses comportamentos muitas vezes predatórios, mas nós precisamos avançar mais. Eu sinto que nós estamos perdendo o timing da regulação e a própria capacidade de sancionar essas plataformas. Perfeito, professor, concordo com o senhor. Mas olha, nós temos perguntas aqui, perguntas dos internautas que nos enviam. Lembro, mande suas perguntas, dúvidas, denúncias para as redes sociais do DOL e para o meu Instagram, @defensor Cássio Bittar. A primeira pergunta aqui é da Camila Prudente, estudante de Direito. Ela mandou via Zap. Ela fala assim: olá, professor. Aí, parabéns pelo programa e canal de informação. Estamos sempre na audiência na faculdade. Camila, eu que agradeço a sua atenção, o espaço que você nos dá, dando audiência a esse espaço de informação. Ela fala assim: há alguns meses, uma influencer digital muito famosa fez uma propaganda de um batom que não sai por nada. Muita gente comprou, inclusive eu, ela diz, né? E vi que era propaganda enganosa. Não acho justo que ela ganhe milhões em divulgação e não seja responsabilizada. Aí ela pergunta: a influencer pode ser acionada na justiça por isso? Excelente pergunta, Camila. Você nos permite trazer aí vários aspectos relacionados ao uso das redes sociais, né, pelo consumidor e a divulgação de produtos e serviços nesse novo espaço de mercado. Sem dúvida nenhuma, essa influencer, ela é sim responsável pelo conteúdo da informação que ela divulga para os seus seguidores. Sobretudo quando essa informação vem a ser caracterizada como uma publicidade enganosa, né, uma publicidade abusiva, quando ela expõe o consumidor a uma situação de risco, né, ou até mesmo de dano concreto à sua incolumidade, ao seu bem-estar físico, emocional e também em relação às suas expectativas. Então, se ela faz um anúncio de que aquele batom ele tem determinada característica que não se concretiza na prática, ela pode sim ser demandada, sobretudo numa ação coletiva, por qualquer dos legitimados à defesa do consumidor, justamente pelo alcance transindividual daquela mensagem. A mensagem não atingiu apenas a Camila, atingiu a um número indeterminado de consumidores. Então, ela deve ser responsabilizada para que aquela condenação não apenas gere uma perda patrimonial, mas também gere o efeito pedagógico.
Ou seja, para que haja, sim, um crivo, um filtro e até mesmo uma responsabilidade dos influencers, daquelas pessoas que utilizam as redes sociais para divulgar produtos e serviços, quanto à veracidade da informação que é veiculada. Perfeito. As redes não podem ser uma terra sem lei, né? Professor, não podem deixar de ter esses limites que estão aí vulnerabilizando ainda mais aqueles que estão ali e acabam praticando alguma relação de consumo. Tem outra pergunta aqui. Wellington Pires, Estácio Castanhal, através da mineração. Doutor, por que as propagandas nos perseguem na web? Toda vez que faço uma pesquisa, recebo uma enxurrada de ofertas e produtos semelhantes em diversos aplicativos e redes. Isso não viola a lei? O meu direito à privacidade, ele pergunta? Wellington, correta a sua premissa, né? O que ocorre nesse caso é justamente essa vigilância preditiva realizada pelos algoritmos. Quando você acessa uma plataforma eletrônica, a internet, aquela plataforma ela libera o uso dos chamados cookies, né, que são algoritmos que vão entender ou tentar interpretar o seu comportamento na rede para armazenar o máximo de informações possíveis sobre o seu perfil. E essa atuação, muitas vezes, ela é clandestina. Muitas vezes o consentimento que você dá ao acessar a plataforma é um consentimento viciado. Por quê? Porque você não recebe informações adequadas para saber qual é o grau de acesso, de utilização daquela informação sensível pela plataforma. Então, Wellington, essa perseguição, esse espião silencioso, ele vai lhe acompanhar, ele vai lhe sugerir a aquisição de outros produtos. Ele vai, por exemplo, lhe mandar um spam, ele vai lançar um banner quando você entrar no site de pesquisa, ele vai direcionar os resultados, muitas vezes, dos buscadores de acordo com aquela informação que ele colheu a partir de uma experiência anterior. Isso é o que nós chamamos, né, de atuação silenciosa e, ao mesmo tempo, perniciosa do algoritmo. E que, na lei, ela é combatida sob a forma de assédio de consumo. O assédio de consumo hoje, ele ocorre sobretudo a partir dessa vigilância invasiva dos algoritmos em relação às nossas escolhas. Então hoje, a inteligência artificial, ela não quer apenas se antecipar aquilo que a gente vai querer no futuro, as nossas escolhas. Ela quer, na verdade, determinar o nosso comportamento. É o que eu chamo de determinismo algoritmo. Perfeito. Justamente a partir desse perfil, ela cria um papel social para cada um de nós e quer que você cumpra. Quer que você compre aquela roupa, quer que você leia aquele livro, quer que você escute aquela música, quer que você circule naquela rua específica a partir do uso do aplicativo de trânsito. Então, esse determinismo, ele é mais perigoso do que a simples invasão da privacidade. Por quê? Porque ele prejudica a nossa própria individualidade. É verdade. Nós hoje, eu vejo que o senhor aborda muito a questão da vulnerabilidade algorítmica, que é justamente também parte da falta de informação. Quem é que tem a consciência algorítmica? Saber que neste tipo de relacionamento você tem este elemento que conduz, induz, informa e direciona. Nós não temos muitas vezes essas condições. Perfeito, doutor Denis. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Bárbara Pontes, da Marambaia. Ela diz assim: há alguns meses percebemos desconto de R$80 na aposentadoria do meu avô. Ligamos para o INSS e disseram que era empréstimo feito no Banco Pan. Ligamos para o saque do banco e me foi dito que ele fez e assinou eletronicamente, que o avô dela fez e assinou eletronicamente. Nunca ouvi falar nisso, diz ela. Ele assinou com uma foto? Ela pergunta. Pode isso? Não pode. E é interessante observar que hoje, né, nos principais órgãos de defesa do consumidor, os problemas relacionados a fraudes bancárias, justamente em razão da utilização não consentida de dados pessoais, vem crescendo substancialmente. Hoje, o judiciário ele se depara, né, com um número significativo de ações em que se discute a fraude em empréstimos bancários.
o que acontece hoje? As grandes plataformas, né, não guarnecem de maneira segura os dados pessoais. Então, por exemplo, você é funcionário público, você é pensionista do órgão previdenciário, não há garantias de que esses dados eles estão protegidos. E muitas vezes, né, bancos, instituições financeiras conseguem clandestinamente acesso a esses dados, né? E, em alguns casos, isso ocorre por meio de fraudadores, de estelionatários, de quadrilhas, né? Justamente pela falta de segurança nessas plataformas. E esse consumidor ele se vê surpreendido com a contratação de um empréstimo, de um consignado, de um desconto que ele nunca consentiu. E aí você se pergunta, não, mas quem agiu aí foi um hacker, foi um cracker, né? Foi um estelionatário. A plataforma, o banco, o órgão previdenciário tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento, né, a própria Lei Geral de Proteção de Dados traz essa segurança, a partir do momento que você manuseia, de que você lida e trata com esses dados, você é diretamente responsável pelo eventual vazamento e pela utilização indevida dessas informações sensíveis. Então, nesse caso específico da Bárbara, ela pode acionar não apenas, né, a instituição financeira que gerou todo esse transtorno, cancelando essa transação, porque é muito fácil ela provar aí, pela inversão do ônus da prova, que não há um consentimento, que o empréstimo foi realizado de maneira indevida, que o desconto não foi revestido de todas as informações prévias quanto à transparência, e ela consegue não apenas cancelar essa cobrança, mas em alguns casos, né, provar aí o direito ao recebimento de uma indenização por danos morais, materiais, conforme a situação concreta. Perfeito, professor. É muito importante essa precaução, né? Principalmente com os idosos, né, doutor Denis? São pessoas que estão aí, são alvo. Eu digo, quando você chega em períodos como final de ano, véspera de festas natalinas, essas operações aí acabam se potencializando. É muito importante também que tenha esse cuidado com as ligações telefônicas, com esse assédio que recebem, né, que muitas dessas pessoas recebem e que precisam ter essa atenção. Excelente, doutor Denis. Olha, eu quero aproveitar aqui, né, e agradeço muito a sua presença, mas também para divulgar. Dr. Denis Verbicaro está lançando aqui, peço que só feche a imagem, a obra Algoritmos de Consumo. Né? É produto de sua pesquisa realizada em pós-doutorado, doutor? Isso, esse é resultado de uma pesquisa atual de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Salamanca, em que eu trago algumas questões sensíveis sobre o uso acrítico da inteligência artificial nas relações de consumo, né? A questão da discriminação, do determinismo e também a solução online de conflitos nas plataformas eletrônicas. O PL, para fazer uma última pergunta aqui, o PL 3514, ele ainda não está amadurecido nesse aspecto. Ele avança em muitos aspectos para atualizar o Código de Defesa do Consumidor nessa perspectiva tecnológica. Ele segue o rastro de algumas legislações europeias, principalmente em matéria de inteligência artificial, mas nós precisamos ainda avançar na discussão política de sua aprovação, né, levando em consideração a pressão muito forte das plataformas eletrônicas para que não haja esse controle. Né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje no que diz respeito ao avanço da legislação de consumo em matéria de inteligência artificial. Perfeito, doutor Denis, muito obrigado. Tenho visto que o senhor também tem trabalhado bastante nas redes sociais. O senhor pode compartilhar suas redes sociais? Sim, eu tenho o meu perfil pessoal, né, que é @DenisVerbicaro, com 2 N's, em que eu divulgo muitos desses trabalhos, dessas pesquisas e alguns vídeos informativos sobre a proteção do consumidor, sobre alguns riscos que hoje o espreitam, né, nessa imersão tecnológica, e me sigam para acompanhar esse conteúdo e ao mesmo tempo interagir, trazendo dúvidas e questionamentos. Gente, agradeço demais aqui a presença do amigo Denis Verbicaro. Eu com segurança afirmo, uma das maiores autoridades em direito do consumidor do Pará e do Brasil. É uma honra aqui para toda a equipe do Comando do Consumidor, para toda a equipe do DOL receber você aqui nesse espaço, e saiba que novos
Novas conversas virão, quem sabe com os projetos aprovados, quem sabe com os encaminhamentos que vão ser adotados, legislativos, as inovações legislativas que precisam surgir para que o consumidor possa estar aí na internet, nas redes sociais, com maior segurança. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para participar de espaços como esse em que nós democratizamos, né, o conhecimento e acesso à informação qualificada para o consumidor. E você, mande suas perguntas para as redes sociais do DOL, para o meu Instagram, @DefensorCássioBittar. Participe, esse é um espaço para o cidadão, para o estudante de direito, para aquele que busca a informação. Não se esqueça, a informação é o melhor negócio.